Muito bem, meus amigos e amigas, temos aqui mais um corte da imprensa falando do nosso Mengão. Quero convidar você que é novo aqui no nosso canal a se inscrever. Seja bem-vindo, deixa aquele like, compartilhe o nosso vídeo, isso ajuda muito. Olha o Felipe na tela, será que ele vai dirigir o Flamengo contra o Vasco na quarta? Pois é, meus amigos, vamos falar sobre isso aqui porque o assunto é Campeonato Carioca. O planejamento até aqui, galera, não saiu do jeito que a gente esperava, né? O Flamengo vai ter que pôr alguns dos seus profissionais, né, do time principal para jogar contra o Vasco na quarta-feira. Quero dar os créditos para o canal ESPN, link na descrição, inscreva-se lá, vamos lá. Rock and roll? Ó. Caraca, velho. Ao mesmo tempo, equilibra a balança sobre a preparação para uma temporada desgastante, reflexos do início ruim do time sub-20, mas especialmente reflexo de um calendário predador. Vamos lá, Campeonato Carioca, Grupo B. Nova Iguaçu lidera com 4 pontos, Botafogo 3, Madureira 3, Boa Vista 3, Maricá 3. O Flamengo é lanterna com 1 ponto em 3 jogos. Os 2 últimos de cada grupo disputam um quadrangular, que é o quadrangular do rebaixamento. A gente sabia que esse ano, com o calendário do jeito que ficou, com os estaduais muito tiro curto, poderia acontecer, né? Mais um time que opta por um time que não é nem reserva. Zupac, rebaixamento para o Flamengo. Quando você ouve, você fica só pela questão quase semântica da coisa ou não? É um problema e o Flamengo vai ter que se coçar. Não, o Flamengo não vai cair no Campeonato Carioca. Cai um time só, né? Os 2 piores de cada grupo, os 4 piores times, vão para esse quadrangular e jogam em turno e retorno 6 jogos para cair 1. Sim. Então, assim, o Flamengo não vai cair. E o problema desta situação não é o Flamengo cair, diferentemente do Campeonato Paulista, onde o risco de rebaixamento, embora seja pequeno, o risco é maior. É um risco que, de alguma forma, existe. O grande problema, nesse caso, é o aumento do calendário. Aumentaria 6 jogos, daí ferrou, né? Porque, assim, se o Flamengo eventualmente for para esse quadrangular da morte, eu estou dizendo que o time não vai cair, mas é óbvio que o Flamengo não jogará o quadrangular da morte com o time sub-20 para aumentar essa possibilidade. Vai ter que, pelo menos, mesclar a equipe. E aí a gente está falando de um aumento do calendário, porque se o Flamengo seguir no Campeonato Carioca entre os grandes, como se espera, são mais 4 jogos. Quartas de final, semifinal, 2 finais. Se o Flamengo for para o quadrangular da morte, são 6 jogos. Se a gente já está falando de um calendário que estrangula, essa campanha ruim pode aumentar em mais 2 jogos no calendário do Flamengo. E esse é o ponto preocupante agora. Não dá para dizer que o Flamengo tomou a decisão errada. O Flamengo tomou a decisão certa ao colocar o Sub-20 para jogar o Campeonato Carioca. É que ninguém previa que o começo seria tão ruim. Claro que seria muito mais difícil, incomparavelmente mais difícil, do que colocar o time principal para jogar. Mas 1 ponto em 9 disputados logo de largada, sendo que tem 2 clássicos pela frente, Vasco e Fluminense, dos 3 jogos que faltam, é que as coisas saíram muito distante, mesmo da margem de erro que o Flamengo planejou. E aí, para evitar problemas, o Felipe vai ter que antecipar a volta de alguns titulares para os clássicos que se avizinham. Então, de fato, as coisas saíram do controle. O Sub-20, que é campeão do mundo, não está conseguindo competir como se esperava. Com diferenças no time, né? Sim, claro. Não é exatamente o mesmo time. Mas não está conseguindo competir como se esperava com os pequenos do Rio, e isso obrigou o Flamengo a apressar o calendário. Isso é tudo fruto dessa mudança de um calendário que era muito ruim. Este ano é um pouco menos pior, porque a CBF está tentando melhorar, mas ele tem seus gargalos. E colocar os times grandes em situações mais complicadas do ponto de vista competitivo no dia 19 de janeiro é um desses problemas, e dá para dizer que, por hora, nesse primeiro recorte, o Flamengo é a primeira grande vítima dessa mudança de calendário, dessa antecipação do calendário do futebol brasileiro. Tabela do Flamengo, a gente coloca para que o fã de esportes entenda, né? Tem um clássico contra o Vasco, quarta-feira. Dia 25, que é domingo, tem Fla-Flu.
E aí o encerramento dia 7 de fevereiro. Antes disso, entre Fla-Flu Tem e Brasileirão, Flamengo e Sampaio Corrêa, tem a Supercopa, dia 1º com o Corinthians. E o Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. São Paulo. Né? A estreia. E ainda tem o Internacional dia 4 de fevereiro, se eu não estiver enganado, hein? Isso, contra o São Paulo. Flamengo e Sampaio Corrêa, 7 de fevereiro. E aí, André? É uma questão, assim, a possibilidade do quadrangular existe. Isso mas existe. Existe e tudo mais. Mas aí o rebaixamento já é uma outra história. Você acha que o Flamengo tinha que considerar mudar esse planejamento? Eu entendo o seguinte, além do aumento do calendário, como bem observou o Gustavo, tem uma questão que é, qual é a programação feita pelo clube em relação a como os jogadores se preparariam para o ano e o início do ano, um ano em que o Flamengo é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Copa Libertadores da América e tem como ponto de partida um nível de exigência ainda maior do que o habitual. Porque como que você vai superar um ano como esse, né? Você tem coragem de dizer que para a torcida do Flamengo, só se os 2 troféus mais importantes do calendário nacional, que é internacional por causa da Libertadores, forem conquistados de novo, isso é uma exigência absurda. O Botafogo não conseguiu conviver com ela no ano passado. Iniciou o ano mal. O Flamengo tem uma outra perspectiva. Foi feito um planejamento e, de repente, porque o Sub-20 não conseguiu os resultados que talvez se imaginasse que ele poderia conseguir nas primeiras rodadas do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, os jogadores titulares vão ser chamados antes do tempo para começar a jogar competitivamente, de modo a evitar que o Flamengo seja rebaixado, o que eu acho muito distante da realidade, dado o regulamento, como o Gustavo acabou de explicar aqui. Para mim, o que seria mais grave é a decisão de colocar titulares em campo bem antes do que se planejou por causa disso. Porque você prejudica o seu próprio objetivo, você prejudica a maneira como você iria trabalhar durante o ano. Sim, os jogadores titulares do Flamengo, que tiveram o tempo de férias que tiveram, estão treinando aí há alguns dias, eles têm condições de competir? Eles têm condições de entrar em campo num clássico e fazer o que se espera deles? Se sim, por quanto tempo? Hoje em dia se sabe de tudo isso. Então, para mim, o que é grave é algo feito aparentemente com convicção, ser refeito por causa de um risco que, na minha cabeça, é um risco muito pequeno e não vale o prejuízo. Tá, por mais que o Flamengo não vá cair, né, cara? Porque é quase impossível um time grande cair nesse quadrangular, né? Cara, aumentaria mais ainda o calendário do Flamengo. Se o Flamengo precisar disputar o quadrangular, vai aumentar em 6 jogos, né? Se ele saísse agora, não precisasse disputar quartas, semifinal, final, ele se livraria, cara, de vários jogos aí do Campeonato Carioca, podendo focar só no Brasileiro e nas outras competições, né? É isso que eu acho, cara. Eu acho que a maior preocupação são esses jogos aí que iriam aumentar, né? E não prejudicar agora o planejamento. O que tinha que fazer já fez. Agora o Flamengo vai ter que dar um jeito de dar uma mesclada para tentar diminuir o prejuízo. Prejuízo que seria causado aos jogadores mais importantes que o elenco do Flamengo tem. Assunto ainda relacionado ao Flamengo, Paquetá. No Fala Fonte, o Bruno Andrade trouxe as informações, as novidades na negociação para o retorno do meia ao Brasil. E o West Ham definiu um valor que possa fazer com que o jogador saia ou agora ou no meio do ano, 45 milhões de euros, na cotação atual 280. A última proposta do Flamengo, mais informal do que formal na verdade, 35 milhões de euros mais 5 por objetivos, totalizando então 40 milhões de euros. Se a gente junta a parte com objetivos, fica nesse momento uma distância de 5 milhões de euros, que não são líquidos, né? Até porque quem garante que o Paquetá atinja esses objetivos. Então, no geral, são 10 milhões de euros de diferença, podendo cair para 5 milhões de euros de diferença. Mas já há uma aproximação.
Lá atrás, o West Ham pedia 57 milhões de euros. Então, na última reunião entre acionistas, eu deixei bem claro que o Flamengo vinha conversando com o jogador, com quem tem um acordo verbal por 4 temporadas, vinha conversando com o West Ham para tentar ali encontrar o melhor caminho para essa negociação sair ou em janeiro ou em junho, mas o grande problema, o maior obstáculo era o West Ham com ele mesmo. E essa reunião aconteceu no fim de semana, há um novo número, limite, 45 milhões de euros. Se o Flamengo chegar aos 45 milhões de euros, aí depois é tentar entender se serão 40 mais 5, se serão 45 fixos, o Flamengo consegue o jogador. E aí depois, evidentemente, é forçar para conseguir em janeiro e não em junho, como queria o West Ham. Vamos lá, Zupac. É um valor alto, mas a gente está falando de um grande jogador. Sempre foi um valor alto. Exato, esse está ficando mais alto. De um grande jogador. O West Ham está no papel dele. Sem dúvida. A pergunta que eu te faço não é nem se vale, assim, Valência estão pedindo, vale. Mas assim, no mercado brasileiro, o Flamengo precisaria desse investimento? Não, precisar do tipo, olha, é a peça que falta, não é uma questão de precisar. É uma questão de oportunidade, sim, de poder e de querer. E o Flamengo se colocou nessa posição. Existem clubes que vão ao mercado contratar o que eles precisam. E existem clubes que vão para o mercado contratar o que eles querem e podem. E é o caso do Flamengo. Quando o Flamengo começa a conversa em 30 milhões de euros, é porque ele sabe que ele vai gastar mais de 40. Dificilmente um jogador desse, que está no clube, que tem, na primeira proposta você aceita. É uma negociação e os dois lados estão esticando, né? O Flamengo começa falando em 30 e o West Ham começa falando em 60, porque os dois lados sabem que vai fechar em 40 e pouco. E assim é qualquer negociação, né? Então, é um valor exorbitante, que assusta, mas a gente tem que lembrar que é um valor que está dentro das de quem vai comprar. E o Paquetá, assim, eu não acho que o Paquetá transforma o patamar do Flamengo, porque o patamar já é muito alto, mas ele melhora o que já é excelente, né? E ele tem um valor técnico muito grande para o time do Flamengo, ele pode ter um valor técnico muito grande para a equipe do Flamengo, e tem um outro lado, uma outra característica do Lucas Paquetá, que ela casa totalmente com o que o Flamengo do Felipe Luiz é e quer continuar sendo, que é como ele pressiona sem bola. Paquetá é um cara muito competitivo sem bola e era desde que surgiu no Flamengo. Essa intensidade com e sem bola já me chamava a atenção lá em 2018, quando ele estava ainda moleque na equipe do Flamengo. E o Felipe Luiz é um técnico que quer fazer do Flamengo ainda mais um time vistoso com bola, mas um time com muita fome para recuperar essa bola muito rápido. E essa é uma característica que já encantou o Pepe Guardiola, que encanta o Felipe Luiz, que já encantou o Tite e que vai encantar qualquer técnico que trabalhe com o Paquetá. Então, assim, vale para o Flamengo, vale. É muito dinheiro? Mas o Flamengo tem. Então é uma questão de chegar no meio termo, como as variáveis que o Bruno falou aí. Vai ser 45 direto? Vai ser 40 mais variável? Vai ser 38 mais variável? Isso tem que ser definido, além do prazo de chegada, se é para agora ou se é para o meio do ano. Claro que para o Flamengo é melhor agora, mas para o West Ham, quanto mais para frente eles empurrarem, para eles melhor. André. Eu estou de pleno acordo e reitero o que eu já disse. A cada dia que passa, a posição do Flamengo é melhor do lado dele da mesa. Ele se sente mais forte, com mais poder de barganha, com maiores possibilidades de ver esse negócio ser fechado nos termos que ele considera interessantes. Em relação a valer ou não valer, eu não tenho nenhuma dúvida que o nível de futebol do Paquetá tem esse valor. Em relação ao time precisar do Paquetá para conseguir, pelo menos, repetir os seus objetivos, repetir ou ter um ano semelhante em relação a 2025, não acho que o Flamengo dependa dessa contratação para fazer qualquer coisa. Mas acho que o time, como nós o conhecemos no ano passado, com a chegada do Paquetá, é um outro animal. Em termos de periculosidade, é uma outra coisa. É só você pensar quantas combinações o Felipe pode fazer nesse setor do meio de campo para frente e pensar nos nomes que estão à disposição dele. É um setor de nível absolutamente internacional, com o Paquetá chegando. Meio que já é, mas com o Paquetá é uma coisa seríssima, muito séria, pelos pontos que todo mundo conhece em relação ao futebol dele
pela forma como ele pode ser utilizado dentro de um esquema, seja no meio de campo, seja um pouco mais próximo dos homens de frente. A gente já conhece muito bem o Paquetá, de seleção brasileira, as outras participações dele nos clubes por onde ele passou. E acho que aí existe também um desejo dele voltar a jogar no Flamengo, isso é um investimento pessoal do jogador, isso serve para aumentar, né, a possibilidade de dar certo. A fila é grande, a competitividade dentro do elenco é muito intensa, é muito forte, mas a qualidade técnica é verdadeiramente notável. Se o Paquetá chegar, o Flamengo se transforma num problema bem maior do que já é. Vamos lá, Vasco da Gama agora. Muito bem, meus amigos e amigas. E aí? Felipe Luiz ou Bruno Pivetti? Quem será o técnico do Flamengo contra o Vasco? É sobre isso que vamos falar aqui agora, galera. Quero dar os créditos aqui para o GE. Dado o risco de rebaixamento no Campeonato Carioca, em que é o lanterna depois de 3 jogos, o Flamengo avalia reforçar o time sub-20 com alguns jogadores profissionais para enfrentar o Vasco amanhã no jogo válido pela 3ª rodada do estadual. Com apenas 1 ponto em 3 jogos, o Flamengo considera o risco de ter que disputar o quadrangular do rebaixamento e sobrecarregar o time principal mais à frente. Deus o livre, galera, é aquilo que eu falei no meio do vídeo aqui. Cara, a gente tem que escapar disso, desse quadrangular. Se vai sair nas quartas, se não vai disputar quartas, não tem problema, cara. Só não tem que ter a obrigação de ter que jogar o quadrangular, porque são 6 jogos. São 4 times, onde os 2 se enfrentam em casa e fora de casa, né? É um mata-mata, praticamente. Então, galera, são 6 jogos que o Flamengo tem que se livrar desses jogos aí, cara. É o que eu falei no meio do vídeo aqui, tá? A lista de jogadores ainda não foi definida, mas imagina-se que atletas que tiveram menos minutos em 2025 volte antes à atividade. Neste cenário, nomes como Royal, Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Michael e Everton Cebolinha têm chances de reforçar o Flamengo na quarta-feira, às 21h30 no Maracanã. Há uma pressão na Gávea para que o departamento de futebol mude o planejamento e entre com um time mais forte no clássico contra o Vasco. A possibilidade está sendo discutida. O Flamengo também vai decidir ainda quem será o técnico à beira do campo. A princípio, Bruno Pivetti comandará o time até o próximo domingo no jogo contra o Fluminense. A volta de Felipe Luiz, já contra o Vasco, não está descartada e pode acontecer a depender de quais jogadores seriam colocados à disposição para o Clássico. Até aqui tudo certo, né? Agora sim temos aqui, o time principal treinou em 2 períodos nesta segunda-feira e o plano era ter mais atividades em tempo integral ao longo da semana para intensificar os trabalhos pensando na estreia do Campeonato Brasileiro no dia 28 contra o São Paulo no Morumbi. O foco principal é a Supercopa em dia 1º de fevereiro diante do Corinthians em Brasília, tá? Esses 2 jogos aí são os mais importantes agora no começo, né? Agora sim, vamos entender aqui, como que funciona, né? Em 2026, o Carioca foi dividido em 2 grupos de 6 times. As regras do descenso estão explicadas a partir do artigo 13 do regulamento. Em resumo, os 2 clubes com pior campanha de cada chave vão jogar o quadrangular do rebaixamento. Todos contra todos. São 4 times, né? Em 2 turnos. Logo, cada time fará 6 partidas. A pior equipe do quadrangular será rebaixada para a Série A2. O Flamengo tem 1 ponto e é o lanterna do grupo B neste momento. Aí, galera, fazer o que, né, cara? Aconteceu, né? Já aconteceu, não adianta ficar chorando, né? Infelizmente, o planejamento foi certo, eu acho, porque o Flamengo jogou o último jogo da temporada passada no dia 17 de dezembro, lá na final do Intercontinental contra o PSG. Viajaram dia 18, pegaram férias dia 19 de dezembro, voltaram dia 12, né? Voltaram dia 12 de janeiro, pegaram 3 semanas de férias, que é um direito deles. Quem sou eu para falar, né, cara? É um direito de todo trabalhador ter férias, né? Eles pegaram 3 semanas de férias, tá correto? O planejamento era o seguinte,
Flamengo volta a treinar no dia 12 de janeiro e vão treinar 2 semanas, pensando em pegar o São Paulo no dia 28, que é a estreia do Campeonato Brasileiro, dia 28 de janeiro, né? E daí, galera? Daí o Flamengo se vê nessa situação difícil, né? Tendo que cortar o planejamento, tendo que colocar agora alguns jogadores do time principal para jogar contra o Vasco, porque corre o risco de ter que disputar o quadrangular e seria a pior coisa possível, né? Seria uma vergonha. Já uma vergonha de ter que disputar esse quadrangular para não ser rebaixado. E daí o Flamengo teria 6 jogos a mais, entendeu? Então, isso é importante a gente entender. O Flamengo precisa ganhar do Vasco, precisa ganhar do Fluminense, precisa ganhar do Sampaio Corrêa, que é o último jogo, né, desses 6 jogos, né, de fase de grupos. E depois, cara, tanto faz depois, se vai sair, se não vai sair. Esse campeonato carioca eu nem vejo como prioridade, cara. A prioridade é Brasileirão, a Supercopa, a Recopa. Isso sim agora é prioridade, né? Valeu, tamo juntos, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Fui!